Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nara, eu sou economista e estou aqui para bater um papo com vocês sobre economia e os efeitos negativos do coronavírus na economia brasileira. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o coronavírus. O novo coronavírus ele surgiu na cidade chinesa de Wuhan e foi descoberto ali no final de 2019, né? Ele provoca infecções, principalmente respiratórias, sendo conhecido também como o Covid-19. Na comparação com outras epidemias do coronavírus, o Covid-19 vem registrando relevante e alarmante números de casos e já ultrapassa a síndrome respiratória aguda grave, que foi a SARS, que foi uma grande crise que teve lá, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi outra grande crise que teve no Oriente Médio. São síndromes dos anos de 2002 e 2012, respectivamente. Tá, mas qual o impacto? Qual o impacto desse coronavírus para a economia brasileira? É gigantesco, acreditem. A pandemia de coronavírus já trouxe aí grandes impactos para a economia mundial, afetando diversos países através da interrupção das cadeias de suprimento globais. Então, assim, é catastrófico o efeito dessa pandemia, porque ela ocasiona uma menor demanda por bens e serviços importados. Em 2003, quando ocorreu o pico da epidemia de SARS, a produção industrial e as vendas do varejo apresentaram um dos menores índices de performance naquela época. A China representava cerca de 4% do crescimento mundial. E atualmente, por conta de uma economia mais globalizada, a China apresentou aí um crescimento em sua participação no PIB mundial. Entenderam? Assim, como a China pesa muito, tudo que acontece lá reflete negativamente pra gente. Então, ela tem grande influência no mercado econômico mundial. A China é o maior parceiro, atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Como assim, Nara? Ela representa hoje aproximadamente 30% das exportações brasileiras. Uma retração em seu crescimento econômico tende a prejudicar a balança comercial brasileira completamente. Então, assim, outro ponto é as importações, entendeu? As importações por diversos tipos de produtos manufaturados utilizados na fabricação de produtos brasileiros, onde uma paralisação na fabricação chinesa, que já está acontecendo, poderá impactar a produção industrial no Brasil. Então, assim, os principais setores do mercado mais afetados até agora com essa crise foram o transporte aéreo, porque assim, está tudo fechado, ninguém viaja, então o transporte aéreo, viagem e turismo, ninguém está saindo, a siderurgia e eletrônicos. Então, isso tende a prejudicar bastante. O Instituto Federal Independente do Senado divulgou um estudo apontando que a paralisação da atividade econômica e os gastos do governo com a pandemia do novo coronavírus podem incutir em consequências muito dolorosas para a economia brasileira pelos próximos 10 anos. Então, assim, é a longo prazo que a gente vai estar sentindo toda essa retração. Segundo a instituição também, no pior dos cenários, com 22 semanas de paralisação das atividades, a queda do Produto Interno Bruto, que é o PIB do país, pode atingir até 7% ano. Contudo, este é apenas o impacto inicial. As perspectivas para os próximos anos também não são das melhores, infelizmente. Segundo a instituição, os gastos engrenados pelo governo federal farão a dívida pública disparar. Então, assim, se a dívida pública já não estava boa, ela vai disparar ainda mais em aproximadamente 84,9% do PIB neste ano. Mas o pior vem depois. Ainda de acordo com o documento, a dívida pública do país deve ultrapassar todos os bens e serviços produzido no país em até 10 anos. Para que isso não aconteça, vai ter que ser tomada atitudes e medidas de controle do crescimento do endividamento. Ele precisará ser colocado em prática. Passado o momento crítico, quando falar assim, acabou, isso ainda terá efeito atrozes para a gente sobre o crescimento do PIB e da renda da população por mais de uma década. Então, infelizmente, isso não é uma coisa que vai passar e a economia vai voltar a fluir normalmente, porque não vai. A instituição calcula que o novo déficit do governo central deverá ficar aí em torno de 504,6 bilhões de reais.
E para o setor público consolidado, projeta-se um déficit de 549,1 bi, uma piora de 5,9 pontos percentuais do PIB em relação à projeção de novembro de 2019. Assim, tudo que projetaram está indo por água abaixo, né? Segundo o documento ainda, as projeções catastróficas se dão, obviamente, pela paralisação das atividades econômicas em decorrência das políticas de isolamento e ao consequente aumento no desemprego. Choques recentes de oferta, demanda e condições financeiras vão interromper a trajetória de recuperação da atividade no Brasil. Nesse contexto, elemento adicional que preocupa é a elevada taxa de desemprego no Brasil, que tem caído lentamente nos últimos 3 anos e pode voltar a subir a depender da extensão e duração dos impactos do coronavírus. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. É um assunto muito extenso, não dá, assim, pra gente falar tudo em pouco tempo, mas eu espero que eu tenha conseguido passar mais ou menos o que é a pandemia e o que ela representa na nossa economia brasileira. Um beijão, até mais, fiquem com